Por isso eu te digo, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Duas colunas que sustentaram e testemunharam a Igreja de Cristo. São Pedro, que evangeliza os judeus, e Paulo, que evangeliza os pagãos. Aqueles que não conheciam as leis de Deus. Dois homens que, quando Jesus chama, não estavam prontos. Pedro, com todo o seu estilo de pescador rude, aquele que sempre quer ter iniciativa em tudo aquilo que vai fazer. E Paulo, um conhecedor da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, e que perseguia os cristãos, se tornaram homens que entregaram inteiramente a sua vida pela igreja. Por isso, na solenidade de São Pedro e São Paulo, a igreja se veste de vermelho, porque foram homens que morreram por Cristo, que dedicaram a sua vida. Pedro chegou a negar Jesus, mas Jesus já o conhecia. Paulo perseguiu os cristãos, permitiu a morte de Estevão, mas depois se entrega inteiramente para fazer a vontade de Deus. Homens que foram formados com o tempo, homens que deixaram ser formados por Deus, e que Deus foi pacientemente esperando o momento de cada um dar o seu passo. Às vezes a gente espera tudo de uma única vez. A metodologia de Deus, ela é progressiva. Progressiva. Um Deus que vai esperando respostas que precisam ser mantidas diante da presença dele. E no evangelho de hoje, Jesus vai diante dos discípulos perguntar: o que eles estão dizendo de mim? Quem sou eu para as pessoas que têm me escutado, visto os milagres, os sinais? Senhor, alguns dizem que tu és João Batista que voltou a viver. Outros dizem que é Elias que subiu numa carruagem de fogo para os céus, o primeiro profeta que não morreu. Outros dizem que é algum dos profetas que voltou à vida. Não compreenderam a verdade de quem era Jesus, mas percebiam nele que havia uma intervenção sobrenatural na sua vida, mas não conseguiram compreender a verdade daquilo que ele é. Mais do que um profeta, é filho de Deus. Filho de Deus. E Pedro, como sempre tem a iniciativa em tudo, né? Quando escuta Jesus perguntando: e para vocês, quem sou eu? Quem é Jesus para você? De acordo com sua resposta, é o seu segmento. Se Jesus é aquele que só realiza um milagre, eu vou até ele somente quando eu preciso de um milagre. Se Jesus é aquele que me atende diante dos problemas e dificuldades da vida, eu vou estar diante dele somente diante das dificuldades e dos problemas da vida. Mas se Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que está acima de tudo, que está acima de todos, eu vou estar diante dele independente da situação. Pedro conseguiu compreender a verdade daquilo que ninguém ainda compreendia, quem era Jesus. E Pedro então vai dizer: Senhor,
Eu não vejo o Senhor como um profeta simplesmente. Eu não vejo o Senhor como João Batista que volta, como Elias que volta, não. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso. A compreensão de Deus é Deus mesmo que nos dá a capacidade de compreendê-lo. E quando eu consigo compreender a verdade de Deus na minha vida, eu consigo fazer um segmento verdadeiro que vai me levar até o fim, que vai me dar perseverança mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante das minhas limitações, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da prisão. Primeira leitura de hoje. Mesmo diante das dificuldades, a gente vai até o fim. Para eu seguir Jesus, eu preciso primeiro ter essa resposta dada no meu coração. Quem é Jesus hoje para mim? Quem é Jesus hoje para mim? Tu és o Filho do Deus vivo. Simão, não foi a carne quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro. O nome agora que é mudado. Saulo também, que chamava Saulo, e depois o nome dele passa a ser Paulo. Um novo nome significa uma missão nova que o Senhor concede, uma identidade que o Senhor concede, uma experiência nova, uma identidade nova, uma vida nova. E Jesus então olha para ele e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra, pedra de fundamento, pedra de sustento, eu vou edificar a minha igreja. E ainda deu autoridade. As portas do inferno podem fazer o que quiser contra a igreja de Cristo, mas nunca vão prevalecer. Isso é palavra de Jesus, isso é para até a sua volta. As portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a minha igreja. E eu te darei, igreja, eu te darei, Pedro, a chave do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. A autoridade que Jesus recebe, que continua na sua igreja, na figura de Pedro, na pessoa de Pedro. E quem é o nosso Pedro hoje? Francisco, o sucessor de Pedro, que vai de geração em geração, continuando a missão e o lugar que recebeu das mãos de Jesus. Aquele que precisa criar unidade. Se um pai e uma mãe perdem numa família o lugar de pai e mãe, aquela família se perdeu. Numa escola, se o diretor de uma escola perdeu o lugar dele de direção, se perdeu aquela escola. Nenhum empreendimento, nenhuma empresa, se perder a direção, aquele que conduz, que direciona o lugar dele de conduzir, se perdeu aquele lugar. Não é simplesmente para mandar, para dar ordem, mas é aquele que vai criar unidade, que vai conduzir, que vai direcionar. Assim é estabelecido até na Santíssima Trindade. Aquele que é o Pai, aquele que é o Filho e aquele que é o Espírito Santo. É um modo de Deus conduzir as coisas, de direcionar as coisas. Se perde a função daquele que precisa conduzir, direcionar, estar à frente, se perde o controle daquele espaço, daquele lugar. E não é uma autoridade de imposição, é uma autoridade de presença, de ajudar, de servir, de perceber, de organizar, de estar junto. Em todas as instituições, seja qual for a natureza delas, precisa daqueles que estejam à frente, orientando, conduzindo, direcionando, organizando, colocando cada coisa no seu lugar. Assim a figura daquele que Jesus instituiu. Jesus quis que houvesse um que estivesse à frente, conduzindo, criando unidade, senão a gente se perde na multiplicidade, que mesmo com ela é possível criar unidade. Por isso, a igreja de Roma
que é a nossa igreja mãe, católico, apostólico, romano. Católico significa universal, que é para todos os povos. Apostólico, que significa que eu não sigo as minhas ideias, eu não sigo aquilo que eu penso, eu não sigo aquilo que eu acho, eu sigo aquilo que os apóstolos receberam como ensinamento direto de Jesus Cristo. A igreja não prega aquilo que ela simplesmente quer, ela prega e precisa anunciar aquilo que recebeu de Jesus. A igreja é dele, as ovelhas são dele, e precisa ser conduzido naquilo que recebeu dos apóstolos como conduta de ensinamento, como depósito de fé. E ela é romana, porque ela tem como sua sede, base, a igreja de Roma. Aonde está? O Papa. Não é simplesmente eu quero abrir uma igreja, eu alugo um lugar e vou. Para poder abrir uma igreja, eu preciso primeiro amá-la, eu preciso depois morrer por ela, e eu preciso depois ressuscitar por ela. E só Jesus fez isso. A nossa igreja, ela não nasce do desejo, da vontade de uma pessoa que se acha, que se identifica iluminado e pronto, eu vou agora fazer uma missão e vou abrir, vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, vou fazer uma leitura livre da Sagrada Escritura. Não. Nós seguimos a Sagrada Escritura, que é a palavra do Senhor, mas nós seguimos o testemunho dos apóstolos, a tradição, e seguimos também o que nós chamamos de magistério da igreja, o ensino inspirado pela graça do Espírito, que assiste a igreja e vai orientando a igreja de tempo em tempo, naquilo que Jesus quer nos ensinar, no tempo onde nós estamos sendo conduzidos. Por isso, a igreja, ela é sustentada pela Escritura, pelo testemunho dos apóstolos e pelo magistério da igreja, que são aqueles que receberam a sabedoria. O que você ligar na terra será ligado, o que você desligar na terra, o que você ensinar na terra, o que você mostrar na terra. Você tem autoridade agora enquanto igreja, de ser assistida pela graça do Espírito, que vai iluminar a igreja de tempo em tempo, para mostrar o caminho a seguir, que direcionamento tomar. A igreja, ela é assistida por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que conduz, que mantém, na pessoa sim do Papa, na pessoa sim do bispo, que conduz. São seres humanos, passíveis de limitações, de fraquezas, mas são assistidos no que diz respeito ao exercício da função do ministério que receberam, de conduzir segundo a vontade de Deus. A igreja é conduzida, ela recebe a graça do Espírito, ela é detentora da autoridade de Jesus, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso eu preciso amar a minha igreja, eu preciso conhecer os ensinamentos da minha igreja, eu preciso me colocar a serviço da minha igreja. Só deixa a igreja quem nunca conheceu, porque quem a conhece dá vida por ela. Quem a conhece ama a sua igreja. Quem a conhece não fala mal da sua igreja. Quem a conhece não fala mal do seu pastor que conduz. Reza por aquele que conduz, que foi confiado, que está ali. É a graça de Deus que escolhe homens simples, homens às vezes cheios de limitações e que às vezes até erraram no caminho, mas que são conduzidos pela graça de Deus, como Pedro, que negou Jesus, foi embora, deixou Jesus sozinho no momento que Jesus mais precisava, mas Jesus já sabia daquilo que ele seria capaz por ele. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e foi crucificado, deu a vida. Mas é o mesmo que negou, o mesmo que abandonou, o mesmo que deixou Jesus sozinho. Jesus vai dizer: ah, Pedro,
Tu és pedra, mas hoje tu vai me negar. Você vai me deixar sozinho. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Senhor, eu morro, mas eu não te nego. Eu morro, mas eu não te abandono. Eu morro, dou minha vida, mas eu não deixo o Senhor sozinho. E até que no início, ele ficou do lado de Jesus mesmo. Tirou a espada, cortou a orelha de um soldado, queria lutar. E Jesus vai dizer, não, Pedro, desse jeito não. Pedro ficou desconcertado. Desse jeito não. Jesus cura a orelha daquele homem instantaneamente. Pedro ficou desconcertado com aquilo. Como que o mestre deixa ser preso? Como que o mestre não luta? Como que o mestre que tem toda a autoridade se permite submeter a outras autoridades que não têm poder sobre ele? E ele então se confunde diante daquela atitude de Jesus. E Jesus já tinha revelado, você vai me abandonar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu morro, mas eu não te nego. E quando ele vê aquilo tudo, ele foge. Ele vai para longe, se esconde. Mas ele nunca deixou Jesus. Mesmo Jesus sendo preso, ele vai acompanhando escondido. Ele vai observando de longe, porque aquele que ama, mesmo que ele erra, ele não abandona. E Pedro, ele ficou de longe acompanhando. João não. João, aonde levaram Jesus, João estava indo, discípulo amado. E quando Pedro é levado a testemunhar a sua fé, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus preso, Pedro no pátio, esperando aquela situação de leva Jesus para um lado, julga Jesus por outro. Ele sabia que Jesus estava ali, e ele fica ali esperando, esquentando o fogo. Ainda mais num frio como esse, né? Imagina o frio daquele lugar, que o calor lá a gente não aguenta. Imagina a época do frio. E chega uma mulher e diz, você é discípulo desse homem? Eu não conheço esse homem. Eu já te vi com ele, você é discípulo dele. Eu já disse, eu não conheço esse homem. O teu modo de falar mostra que você é discípulo. O que é isso? Pedro conviveu a tal ponto com Jesus, que Jesus foi moldando, foi transformando, foi forjando Pedro, imprimindo nele a imagem, a presença, o jeito de Jesus, a tal ponto da mulher identificar ele pelo jeito dele falar, pelo jeito dele ser. O seu jeito de falar mostra que você é discípulo desse homem. Eu não conheço esse homem. E no mesmo momento o galo cantou. Jesus é levado, passa naquele pátio, troca o olhar com Pedro, e Pedro sai e chora amargamente. Eu neguei o Senhor, falei com ele que eu ia dar vida, mas Jesus revela para ele não se perder. Jesus anuncia, quando Jesus chama uma pessoa, Jesus sabe a capacidade, os limites, aquilo que a pessoa é capaz de fazer por ele. Jesus não desiste, momento nenhum. E quando Jesus ressuscita, Jesus ele se levanta do sepulcro no 3º dia. Ele vai atrás de um por um que ele chamou, porque nenhum daqueles que Deus confia algo se perde. Não importa onde ele estiver, aquilo que Deus confiou, nada e ninguém tira. E aquilo que Deus confiou, aquela pessoa vai cumprir. Ela não vai sair dessa existência sem cumprir aquilo que Deus confiou. E Pedro pensou que tudo havia terminado, não tinha mais jeito. Volta a pescar algo que ele já havia deixado de fazer. E Jesus escolhe aquele contexto que chamou Pedro a primeira vez para se revelar a ele, ressuscitado. E Pedro vem de novo de uma pesca mal sucedida. Jesus está na beira da margem esperando. Perguntou se tinha peixe. Ele disse, não temos nada, joga a rede do lado. Jogou rede no lugar que não tinha peixe. Estava muito próximo das margens. E Pedro faz uma pesca milagrosa. E Pedro fica assustado com aquilo. E vai lembrar do momento que ele conheceu Jesus. E João, que está no barco, o discípulo amado sempre reconhece primeiro. Aquele que ama sempre reconhece primeiro
a intervenção de Deus nas coisas. E ele vai dizer, é o Senhor que está do outro lado. Pedro estava nu no barco. O que significa isso? Se vestiu. Adão e Eva estavam nus, pecaram. E Deus o vestiu. Eu vou te dar uma veste nova. Eu vou te dar essas vestes erradas, de abandono, de rejeição, de desprezo, de negação. Ele se veste, entra no mar e começa a nadar, vai nadando. Ele queria chegar primeiro que o barco, o coração dele se alegrou, o Senhor está vivo. É verdade aquilo que muitas mulheres disseram, o coração se alegra, ele se veste de novo. Ele assume, não é mais Deus que vai o vestir. Ele assume o seu lugar, ele assume a sua missão, ele assume aquilo que o Senhor o confiou. Ele se veste de novo diante do Senhor, do lugar que ele nunca deveria ter saído. Ele entra no mar, nada, e quando ele chega perto de Jesus, não tinha palavra. Ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele e chama ele pelo nome. Pedro, não é mais Simão. Não existe mais o Simão diante de Jesus. Existe agora o Pedro, que ele confiou, que ele chamou, que ele confirmou, que o negou. Mas Deus, quando confia algo, Deus não volta atrás. Nem os anjos que se rebelaram e se tornaram demônios, Deus não tirou a autoridade que concedeu, porque Deus não volta atrás naquilo que ele faz. Pedro, tu me amas, Senhor. Tu sabes o quê? Que eu te amo. Depois de novo, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro chorou. Terceira vez Pedro chorou. Imagina uma pessoa perguntar a você, olhando nos seus olhos 3 vezes, você me ama? Eu te amo. Tem gente que fala assim, eu te amo, né? Tem gente que fala que ama, nem sabe o que é isso. Amar não é gostar. Amar não é gostar. Amar não é dar presente. Amar é ser capaz de morrer pelo outro, de dar sua vida pelo outro, de se consumir pelo outro, de se gastar pelo outro, de viver pelo outro. Um amor que nos leva a consumir, um amor que nos leva a entregar totalmente. E Pedro foi percebendo isso. Jesus foi fazendo percebê-lo que não importava ter negado, não importava que tenham abandonado, que tenham por um instante negado aquilo que recebeu. O amor que ele tinha por Jesus é que iria levá-lo até o fim naquilo que ele precisava fazer. E ele então olha para Jesus, abaixa a cabeça, chora, lembrando do momento que negou Jesus, e vai dizer, Senhor, o Senhor sabe tudo de mim. O Senhor me conhece quando me chamou. O Senhor sabe de onde o Senhor me tirou. O Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe dos meus limites. Mas o Senhor sabe do amor que eu tenho pelo Senhor. E o amor basta. E Jesus olha para Pedro e diz, cuida das minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Não importa que você tenha caído, Pedro, não importa que você tenha negado, não importa que você tenha abandonado, não importa que você tenha saído do lugar que eu te coloquei, eu não volto atrás, eu te recebo de novo, eu assumi com você um compromisso e você vai cumprir a missão que eu te dei. Volta e cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pastores. Só é capaz de comunicar a misericórdia quem faz a experiência da misericórdia. E Pedro, para sustentar a igreja, que é santa e ao mesmo tempo pecadora, ele precisava fazer a experiência do perdão para fazer outros experimentarem a experiência do perdão. E Deus então faz Pedro fazer essa experiência, que mesmo que ele tenha caído, mesmo que ele tenha decepcionado o coração de Deus, errado,
Deus o acolhe, o recebe do mesmo modo e o coloca no mesmo lugar que o deu e diz: volta, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus pastores, caminha. E Pedro retoma a sua missão. Para ele depois anunciar à igreja a misericórdia, ele precisa primeiro fazer a experiência da misericórdia e perceber que as pessoas são passíveis de erros, são passíveis de limites, de fraqueza, mas eu não posso desistir do outro diante de um limite. Quantas pessoas que num determinado momento podem dizer não, fraquejar, errar, mas depois, quando ela realmente decide, ela é capaz de dar tudo por aquilo que faz, tudo por aquilo que realiza. E Jesus sempre é capaz de perceber isso. E Pedro fez essa experiência profunda, e nele Jesus fundou, colocou, edificou na pessoa dele a pedra de fundamento. E hoje você vai na igreja de Roma, tem um altar que se celebra a missa, e debaixo do altar você desce uma escadazinha que sempre tem inúmeras lampadários acesos, com fogo o tempo todo iluminado, que não se apaga, e você desce uma escadinha lá embaixo, está colocado o corpo de quem? Pedro. Sob essa pedra eu vou levantar, vou edificar a minha igreja. O inferno nunca vai prevalecer. Nós estamos na igreja católica, apostólica, romana, que não foi fundada por vontade de pessoas humanas, que foi instituída pela vontade de Deus. É desejo de Deus, sim, a igreja. Deus quis, Deus desejou, Deus pensou um modo de permanecer junto de nós para nos formar, nos comunicar a graça que Ele trouxe quando Ele caminhou no nosso meio. E pelos sacramentos, pela igreja, Deus continua curando, libertando, orientando, abençoando. Por isso os sacramentos dentro da igreja que nos acompanha desde a nossa infância até o fim de nossa vida, com os sacramentais também que nos comunicam a graça de Cristo. Quando eu acabo de nascer, estou pequeno, eu quero que o meu filho caminhe e receba a graça de Deus, mesmo não tendo plena consciência. Leva a criança para o batismo, cresce mais um pouquinho, vai receber então a comunhão que vai formar a vida nova nele, o alimento que sustenta, atinge a maturidade, recebe então a consciência daquilo que ele quer, não mais conduzido pelo pai e da mãe. Então recebo o sacramento da confirmação, da crisma, o meu batismo que é renovado. Depois atinjo a idade adulta, eu assumo um estilo de vida, uma conduta de vida, uma escolha de vida. Aí os sacramentos de vida, de escolhas de vida, ou o matrimônio, ou o sacramento da ordem, que vai receber a graça de Deus que é dada, para que naquele caminho, tudo que eu fizer, Deus está junto. Quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, tudo que fizermos dali para frente, tem a bênção de Deus, tem a presença de Deus, está instituído, está formado, edificado sobre Deus. E Deus, sabendo das nossas fraquezas, nos concede ainda os sacramentos de cura. Se eu cair, eu tenho confissão. Se eu me tornar enfermo fisicamente, tenho unção dos enfermos. Deus comunica à igreja. Eu não preciso de buscar nada fora. Tudo que eu preciso para a minha vida, para a minha salvação, está dentro da igreja católica, apostólica, romana. Só abandona quem não conhece. Só deixa de buscar quem nunca esteve. Só afasta quem nunca esteve dentro. Porque quando a gente está dentro, a gente segue Jesus. Eu não sigo pessoas, eu sigo Jesus. É Ele a meta, é Ele que conduz, é Ele que salva. Eu não posso colocar minha fé, o meu fundamento em pessoas que às vezes são passíveis de limites, de erros, de limitações. E se a pessoa cair, se a pessoa errar, se eu deixar de conversar com alguém, eu vou deixar de seguir a igreja? Não! Eu sigo a pessoa de Jesus Cristo que está nela. E quando eu a abandono a Jesus Cristo. Paulo, quando perseguia os cristãos, Jesus aparece ressuscitado e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Senhor,
Quem és o Senhor? Me diga, porque eu não te persigo. Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja de Jesus. Matava, permitia a prisão dos cristãos. E quando faz essa experiência com Jesus, que aparece ressuscitado, para ele também, ele não caminhou com Jesus, ele não participou da última ceia, ele não viu Jesus com seus olhos, ele não teve experiência com Jesus vivo caminhando, mas ele fez uma experiência profunda com Jesus ressuscitado e se tornou grande coluna da igreja como Pedro, e que deu a vida também pela igreja, nos mostrando o amor, a dedicação, que ele se entregou inteiramente pela igreja. Homens e também mulheres, quantas santas da igreja, que vão fazendo experiência e que são capazes de dar vida. O sangue de verdadeiros cristãos são sementes de novos cristãos. A vida dedicada de uma pessoa à igreja, o amor à igreja, leva outros a fazer a experiência com a igreja, e tudo que eu preciso está nela. E é nela que eu encontro a verdade. As portas do céu, a chave, a igreja é detentora para abrir, para fechar. O que ligar na terra está ligado nos céus. O que desligar na terra está desligado nos céus. Ame a sua igreja. Nunca fale mal da sua igreja. Reze pela sua igreja. Não tenha vergonha de se dizer católico. E assuma a sua igreja. Não é só no momento de missa, mas é uma conduta de vida. Eu trabalho, eu não vou colocar aqui um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Por que não? A minha identidade, a minha escolha de vida. Se não aceito ou se não gosto, não importa, a minha escolha que eu fiz. E eu tenho uma escolha, uma conduta para a minha vida. Não é para agradar o outro. Assumir a verdade do batismo que nós recebemos, da igreja que nós professamos. Aonde estiver, aonde eu estiver, eu sou igreja católica, apostólica, romana. E quando eu amo a minha igreja e conheço, eu não vou buscando em outros lugares, fora da igreja, para tentar me dar uma graça, para tentar me dar uma bênção, para tentar me ajudar. Não, é na igreja que eu consigo. Fora dela, eu não posso buscar, seja o que for, porque senão eu estou negando, eu estou abandonando, eu estou me prostituindo. Posso buscar, seja o que for, porque senão eu estou negando, eu estou abandonando, eu estou me prostituindo espiritualmente, porque Deus é um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Eu preciso aprender a amar, dedicar, servir. E quando nós conhecemos, nós amamos. E quando nós amamos, nós morremos. Nós gastamos por aquilo que amamos. Por isso a importância da intimidade. Por isso a importância da oração, da intimidade. À medida que eu vou tendo conhecimento de Deus, eu vou amando. Só amamos aquilo que conhecemos. Por isso o processo que Deus faz com uma alma, que faz com ele uma experiência, um desejo de estar junto, um desejo de conhecer, um desejo de aprofundar, um desejo de permanecer, de estar na presença dele. E na medida do meu conhecimento é a medida do aprofundamento do meu amor. E a medida do aprofundamento do meu amor é a medida da minha entrega, do meu abandono. À medida que eu vou me aproximando e amando verdadeiramente a Deus, não com sentimentalismo, mas com experiência profunda e decisão, porque amor é decisão, eu nunca mais abandono. Quando a gente conhece, a gente ama. Quando a gente ama, a gente sofre por aquilo que a gente ama e a gente vai até o fim. E hoje nós agradecemos a Deus e precisamos sempre rezar pela pessoa do Papa Francisco, porque nele nós temos o segmento que Jesus instituiu como aquele que é o primeiro que está à frente para conduzir, para direcionar. Mas a partir dele é o Espírito que assiste e conduz a igreja. Mas Deus quis que tivesse alguém à frente para conduzir.
E não importa passado, não importa limite, o que Deus confia, Deus não volta atrás. Que o Senhor nos ensine a amar, dedicar e me entregar inteiramente pela igreja que eu sigo, que eu preciso amar como Jesus amou e se entregou pela sua igreja.